E vem conferir uma análise do capítulo 26 de Boruto 2 Blue Vortex. E o capítulo começa com o Inoishi conversando com a Himawari na sua casa. O Inoishi foi levar um doce especial para a Himawari, falando que lembrou dela e ela comemorando porque era um doce difícil de encontrar. Saindo da casa, o Inoishi encontra um sapo falante, que a gente já sabe que é do Kojin. E ele fala que ele tem algumas perguntas para o Inoishi, mesmo sabendo a sua resposta. E nessa hora, ele indaga o Inoishi, perguntando qual era o sentimento que ele tinha pela Himawari. Se era um sentimento de amor, se era um sentimento não de amizade e sim de amor. O Inoishi no começo tenta negar, mas logo o sapo fala que ele sabe o futuro. Então ele sabe qual que seria a resposta dele e ele sabe que ele está apaixonado pela Himawari. Logo depois disso, ele fala: olha, você pode salvar a Himawari que você tanto ama, mas para isso você tem que vir comigo. O Inoishi, apaixonado por ela, acaba aceitando o pedido do sapo e ele acaba meio que sendo summonado para um outro lugar. Essa parte é muito interessante, porque o Boruto 2 Blue Vortex como um todo, ele deixou claro que o grande discurso é o amor. E ele está mostrando vários lados do amor que eu vou falar mais no final do capítulo. Mas aqui é um amor praticamente proibido. Afinal, é o amor de alguém que é amigo da família. É a irmã mais nova de alguém que é amigo. Nesse caso, ele acha que é o Kawaki. Mas mesmo que não fosse o Kawaki, seria o Boruto se fosse no mundo real. Então é aquele amor por irmã, aquele amor meio proibido, aquele amor tímido, aquele amor que você não sabe como expressar. E a gente vê ao longo de toda essa obra, e eu vou mostrar ao longo desse capítulo, como o Boruto 2 Blue Vortex está focando muito em como o amor vai resolver a situação, e mais do que isso, ele foca em diferentes lados do amor. Nesse começo do Inoichi como a Himawari foi o que eu falei, é um amor mais proibido, um amor meio que de timidez, de não saber o que falar, de medo da reação das pessoas por ele ser apaixonado pela irmã de um amigo dele. E depois de ser invocado, ele chega numa sala onde está o Koji, o Boruto e o próprio Inoishi. Ali eles têm uma conversa bem rápida. Nessa conversa, o Koji fala o que eles estão fazendo ali. Que eles são pessoas que eles precisam da ajuda dele e que ele é a única pessoa que pode salvar a Himawari. Logo depois, rapidamente, o Koji entra em contato com o Shikamaru, mas é rapidamente cortado para o Jura. E o Jura está conversando sobre um livro que ele pegou lá na Aldeia da Folha, que tinha mostrado há muitos capítulos atrás. Esse capítulo é um romance, e ele fala que quando ele está lendo o romance, ele achou que seria só algo bobo, mas ele conseguiu se importar com os personagens. Mas mesmo assim, ele não conseguiu entender a magnitude do amor. E é isso que ele está procurando, entender o que é o significado do amor, que ele já sabia que existia, mas depois da luta na Vila da Areia contra a Sarada, ele percebeu que o amor é a força que faz com que eles fiquem mais fortes e ganhem os combates. Nesse começo ele começa a falar que ele tenta entender o amor, que ele tenta entender mais, e ele fala que ele não conseguiu, mas que o sentimento mais próximo do amor que ele sentiu foi na morte da Matsuri, quando a Matsuri acabou morrendo por ficar em dúvida sobre os sentimentos que ela tinha pelo Konohamaru. Essa parte parece ser só rasa, mas na verdade ela é muito profunda pro personagem do Jura, porque a gente descobre primeiro que cada um daqueles personalidades tem os sentimentos ligados a ele. Então o sentimento que eles têm acabam ligando a ele, e provavelmente ele só vai perceber em algum ponto que só quando todas as árvores morrerem ele vai sentir o sentimento de todos, e a partir daí ele vai entender o que é o humano, o que é a humanidade em si. Nesse ponto é muito interessante isso, e falar que a Matsuri também sentiu amor pelo Konohamaru. Esse amor é diferente, por isso que eu falo que são diferentes escalas do amor. Se o de Inoishi era um amor meio proibido, a Matsuri é diferente. Ele é um amor de adolescente. Porque a Matsuri, se parar pra pensar, ela é uma árvore. E ela é uma árvore recém-nascida que não tem noção dos seus sentimentos. Não tendo noção dos seus sentimentos, o que ela sentia pelo Konohamaru era algo que ela não conseguia explicar. Como realmente na adolescência, quando você se apaixona pela primeira vez e não entende muito bem aqueles sentimentos. É o amor mais inocente. E isso é interessante, é um outro lado do amor. É o amor inocente, o amor que você não sabe compreender, você não sabe de onde ele vem. É o amor adolescente. Só que quando ele está discutindo sobre esse sentimento que foi muito valioso, um outro personagem da sala, que é o Mamushi, ele acaba falando que ele também sabe o que é o sentimento. Ele também sabe o que é o amor, e ele acha que o próximo alvo dele vai ajudar muito o Jura a compreender o que é o amor. Ele fala que ele não tem um amor físico pela pessoa que ela tem que ir atrás, que é a Eida, mas
ele tem um amor de controle. E ele fala que ele não sente um amor de querer namorar, casar e ter filhos com a Ada, mas ele sente um amor de querer ter o controle total daquela pessoa. Isso pode ser estranho para muita gente, mas de certa forma é um certo lado do amor. É o amor errado, é o amor possessivo, é aquele amor que a gente chama de tóxico. É aquele amor que a pessoa sente tanta inveja, ciúmes dela, que sente, às vezes quer ser tóxico para aquela pessoa. Isso é errado, mas também é um lado do amor. É o lado errado do amor. Afinal, o amor não é todo certo, não é todo justo. O Jura se interessa muito por essa fala, por ele falar que esse seria um lado que ele não conhece e seria muito interessante conhecer. Vale destacar, cada uma dessas pessoas que estão ali, que estão sendo árvores, são pessoas que as árvores dominaram. Então eles têm sentimentos diferentes por pessoas. O Mamushi já controlou a Ada, por isso que ele tem esse sentimento de querer controlar ela. A Matsuri, ela tinha esse sentimento pelo Konohamaru porque a versão dela amava ele desde que era criança. Quando for o Sasuke com a Sarada, você vai ver que provavelmente vai ser um estilo de amor paterno de pai e filha, de querer ter uma proteção. Então por isso que eu falo que esse capítulo e esse mangá como um todo, esse arco, né, essa segunda fase do True Blue Vortex, o foco é mostrar os diferentes lados do amor e como ele pode ser compreendido e entendido ou não de formas diferentes. Logo depois volta pro Koji conversando com o Shikamaru e falando que assim que ele entrar dentro daquela sala do Hokage para conversar com os anciões, ele provavelmente vai ser tirado do cargo de Hokage, mas é que é para ele seguir o plano máximo que ele puder, porque a partir daí ele vai conseguir ter as informações. A única forma do Koji ter as informações seria se o Shikamaru ficasse ainda como Hokage. Ele entra na sala e ele vê que os anciões estão lá e começam a questionar ele sobre a missão da Vila da Areia. O que a gente não sabe é que tem um personagem novo dentro da sala, chamado Kobo. E esse personagem, ele é o braço direito do Senhor Feudal. Isso é muito pouco mencionado em Naruto e é pouco mencionado em Boruto também, mas quem controla as vilas são os senhores feudais. É como se existissem os ninjas divididos em categoria, existisse o Hokage, acima do Hokage tem os anciões e acima dos anciões tem o senhor feudal. Cada área tem seu senhor feudal, cada vila tem o seu, e ele é o que tem o controle da parte financeira e de tudo que move esse mundo, mesmo que pouco explorado dentro do universo de Naruto. Eles acabam discutindo com ele, o Kobo fala como aquela missão parece ser um sucesso, mas na verdade é uma falha, como ele fez por vontade própria e como aquilo pode gerar consequências para a vila. No meio desses questionamentos, desse encurralamento ao Shikamaru, eles mencionam muito sobre talvez ter uma ajuda da Folha, e como o Boruto tem muitas informações, e nessa hora o Konohamaru acaba entrando na conversa. Ele fala como que ele confia no Boruto, como ele acha que o Boruto, depois da Vila da Areia, depois daquela missão, não parece uma pessoa tão má. Logo depois, os anciões ficam bravos com o Shikamaru e com o Konohamaru, questionando eles e falando que talvez eles estivessem trabalhando para o inimigo. O Kobo, nessa hora, fala que eles vão ter que fazer uma sessão de investigação para saber se existe ou não um traidor dentro da vila. Logo depois disso, volta para o Inoishi, o Koji e o Boruto. Nessa hora, o Koji continua falando mais um pouco com o Inoishi reclama de eles estarem fazendo algo que é fora da legalidade, porque eles conversam e têm ligações que seriam regras da vila. O Boruto acaba questionando qual que seria o sentido de seguir as regras naquela situação. Afinal, você seguir as regras nesse ponto não vai fazer com que você seja melhor. Na verdade, só vai ficar atrás do inimigo. E ele fala que nesse momento as regras mais ajudam o inimigo do que ajudam os outros. Então ele fala que se você quer ganhar a guerra, você precisa quebrar algumas leis. Vale destacar Boruto, que é aluno do Sasuke, e o Sasuke tinha um pensamento muito parecido com ele. Nessa parte também tem uma discussão entre o Koji e o Boruto, mostrando onde as ideias não se ligam muito bem. No final, o Boruto fala que ele tem um plano, mas ele não vai falar. E aí termina com o Shikamaru conversando com o Koji. E o Koji ainda fala, olha, um cara chamado Mamushi vai aparecer na vila nos próximos dias, atrás da Ada. E eu vou te explicar quais são os planos para conseguir para ele. Logo depois disso, a Ada, Sarada e a representante estão conversando numa sala sobre a declaração deles com o Boruto e volta no que eu estava falando sobre o ponto principal do capítulo e desse arco, que é o amor. Afinal, estamos falando de amor de forma diferente. Um amor platônico, que seria o da representante com o Boruto, o amor realmente de pessoas que têm uma ligação de sempre, que é a Sarada com o Boruto, e você tem a Ada com um fator muito importante sobre o amor. Afinal, o seu poder se chama charme, e esse charme que ela tem faz com que as pessoas sejam, elas não consigam ir contra o seu charme, contra o seu poder de praticamente o encantamento que tem em cima das pessoas, de fazer quase o que elas querem. Isso também, de certa forma, é um amor de controle. É também, de certa forma, aquele amor que você
consegue controlar as pessoas que estão à sua volta pelo seu charme. É quase como se fosse alguém famoso, vamos dizer assim. Alguém famoso, você não conhece a pessoa de verdade, você conhece nos palcos. Um ator, uma atriz, uma cantora. O que acaba acontecendo? Muita gente fala, eu me apaixonei por essa atriz. Você não conhece a atriz. Ela tem um charme que acaba te prendendo a querer gostar dela por motivos que você não sabe. Esse charme é o mesmo poder que a Ada tem. É um poder que você acaba sentindo, mesmo sem saber o que é. Você é uma pessoa, mesmo ela não dando um motivo de verdade pra ela gostar de você. É quase um amor platônico também, de certa forma. Mostrando como, mais uma vez, estamos 3 formas diferentes do amor, que é diferente de todas apresentadas até agora. Nessa última hora, eles começam a conversar, só que elas percebem que elas dão uma bola fora. Essa bola fora é que elas não estão caindo no charme da Ada. Ela percebe isso. Nessa hora, a Sarada tenta fazer o Mangekyo Sharingan, mas o Daemon percebe e coloca uma faca no pescoço dela, falando: vocês não estão sentindo o poder da Ada, e o que vocês tentassem fazer, vocês iriam morrer antes da hora, e o capítulo se encerra. Como eu mencionei, esse capítulo ele te dá bons argumentos futuros. A gente coloca alguns pontos interessantes na minha opinião, como por exemplo, o Inoishi. Uma crítica que eu sempre tive a Naruto, principalmente Naruto Shippuden, é como cada vez mais ia afunilando o nível de personagens. Quanto mais Naruto Shippuden evoluindo, mais o foco era Sasuke e Naruto, aí o Gai e o Kakashi entram e o Yamato, mas quando você pensa além disso, Rock Lee, Neji, Kiba, Temari, Tenten, né? Todos vão sendo jogados de lado e eles praticamente são excluídos da obra. Aqui eles estão pelo menos tentando colocar os personagens secundários. Você tem a Sarada no capítulo passado, Mitsuki no capítulo passado, os ninjas da vila da aldeia da areia. Aqui você tem o Inoishi participando do arco, daqui a pouco o Shikadai provavelmente participa também. Então isso eu gosto, como os personagens secundários cada vez mais estão ficando intrínsecos à trama e não deixando tudo pra Boruto e Kawaki. Inclusive, o Kawaki é praticamente ele que é jogado de lado comparado a outros personagens. A gente sabe que quando afunilar o Kawaki vai ter uma função importante, ele provavelmente vai ser o vilão final dessa obra, mas como um todo, é interessante você pensar como que o Kawaki ele é jogado de lado. Mas isso é legal, porque você dá espaço para outros personagens. Outra coisa que eu gostei muito desse capítulo é como realmente eles estão usando a linguagem do amor. Do primeiro capítulo do True Blue Vortex até agora, e eles estão usando de forma muito interessante. Esse capítulo que mostrou diferentes visões do amor me agradou muito, porque realmente deu uma impressão de como realmente Boruto pode ir para um caminho diferente do que a gente espera de um mangá de shonen. E esse caminho diferente pode funcionar muito bem para uma obra que está capengando sim, que está assim não sabendo qual caminho ir em questão de rapidez de história, de algumas ações que não funcionam. Pelo menos nesse ponto eu gostei bastante. E as visões futuras de uma Mamushi na vila, a Ada encurralada, me agrada bastante. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou do capítulo 26 de Boruto? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.